Olá! Hoje eu estou aqui para falar com você, nosso manipulador de alimentos, sobre o nosso próximo tema do treinamento, que é higienização de áreas. Vou começar a compartilhar aqui com você o material. Já quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no nosso treinamento. É muito importante ter você aqui e saber que você quer cada dia mais evoluir no conhecimento para trabalhar melhor esse segmento de alimentação. Então, vamos começar hoje o nosso treinamento sobre higienização de áreas e equipamentos. É um assunto bem simples, não é nada complexo, já é algo que você faz no seu trabalho e a gente só precisa aprimorar cada dia mais esses processos que são realizados. Então, hoje a gente vai falar sobre qual a importância da limpeza das áreas, como fazer uma limpeza adequada, com qual frequência você deve fazer essa limpeza e qual que é a diferença entre limpar e higienizar. Como eu disse sempre, né? Quem aprende não depende. Esse é o nosso principal tópico de estar sempre treinando vocês, sempre estar falando sobre a importância do treinamento e da capacitação para que a gente não precise depender do nosso colega para desenvolver um trabalho cada dia melhor. Você é capaz de desenvolver o trabalho com base nos seus conhecimentos e no que você deseja aprimorar. Então, a gente começa dizendo que a primeira etapa da higienização, que é o processo da limpeza, ela consiste em remover as substâncias que são visíveis, ou seja, terra, poeira, gorduras, restos de comidas ou outras sujeiras, né, outras sujidades que podem ser removidas utilizando água, sabão ou detergente. Então, a limpeza é esse processo de retirar tudo aquilo que você vê, tá? Tudo aquilo que a olho nu você consegue enxergar, aquela poeira, aquele resto de comida, uma embalagem, tudo isso que você faz a priori, tá? Que é tirando essa parte grosseira da sujeira, é um processo de limpeza, tá? De maneira geral, os procedimentos de higienização do ambiente deverão sempre ser realizados na seguinte frequência: sempre no início do seu trabalho, depois de cada uso de tarefa. Então, acabei de usar essa bancada aqui, terminei de utilizá-la, é importante fazer o processo de higienização, tá? Quando você vai começar o trabalho com qualquer outro tipo de alimento, um exemplo, eu tô aqui picando agora uma batata e agora eu vou picar uma cenoura. Então, é importante eu higienizar essa bancada, esse espaço onde eu estou manipulando, para que eu possa fazer a manipulação do outro alimento. Ou também é importante que você faça a higienização sempre em intervalos periódicos. E também quando você estiver usando constantemente o utensílio. Por exemplo, eu estou usando a faca para fazer o corte, né? Então, eu estou usando essa faca já tem um tempão. Então, é sempre importante que você faça a higienização desse utensílio quando você também faz uso dele constantemente. Tábua de corte, enfim, outros utensílios que você utilize com frequência, é importante sempre ter intervalos e fazer a limpeza dele. O processo de higienização, a diferença, né, entre a higienização e a limpeza é justamente esse ponto. A higienização é um processo que, além de tirar as sujeiras que são visíveis, como na limpeza, a gente também sanitiza, a gente também faz um processo onde eu vou garantir ainda mais, tá, a segurança desse alimento que está sendo ofertado a partir dessa bancada, desse utensílio, dessa panela. Então, o processo de higienização é quando a gente faz o processo de desinfecção, ou também chamado de sanitização, no caso para os alimentos principalmente. Então, em seguida, né, da limpeza, para fazer o processo de sanitização, a gente utiliza um produto químico, que pode ser o cloro ou pode ser o álcool. O cloro é aquela solução, né, que a gente utiliza como água sanitária, né, que a gente coloca em diluição da água e depois pode borrifar nos espaços necessários, ou também a utilização do álcool 70%, que é um produto que pode ser utilizado para esse processo de sanitização. Então, só para ficar claro a diferença entre limpeza e higienização, a limpeza é aquela que a gente só tira a sujeira que está por cima, aquela sujeira visível, tá? E a higienização além de tirar essa sujeira que está visível, eu também vou sanitizar, eu também vou desinfetar esse ambiente, utilizando um produto químico, que no caso pode ser o cloro ou pode ser o álcool 70%. Lembrando que o cloro sempre num processo de diluição. Normalmente a gente dilui 1 colher de sopa de água sanitária para cada 1 litro de água.
Então, a gente prepara essa solução, deixa num borrifadorzinho para que a gente possa utilizar nas nossas áreas, tá? Lembrando que essa solução a gente utiliza normalmente no local que não vai ter contato com o alimento. Todos os produtos que a gente deve utilizar no processo de higienização devem ser regularizados pelo Ministério da Saúde e utilizados de acordo com as instruções de cada fornecedor. Sempre atrás, no produto de limpeza, o fornecedor traz uma instrução de como ele pode ser utilizado. Se você deve diluir, se não, se você deve colocar o produto diretamente na superfície que você for higienizar. Então, sempre tem alguma orientação atrás do produto que é importante a gente saber. Então, é importante conhecer os produtos que você utiliza aí no seu espaço de trabalho. Eles deverão ser armazenados em local apropriado e de fácil acesso a todos os manipuladores, e a reposição deve ser feita sempre que necessário. Nada de armazenar produto de limpeza com alimentos, nem produto de limpeza com materiais descartáveis. Então, os materiais de limpeza devem ser armazenados preferencialmente de forma separada dos alimentos e dos outros insumos que a gente tem, tá? No máximo, eu posso separar em prateleiras diferentes, ou, pelo menos, em espaços diferentes. A diluição dos produtos de higienização que a gente usa e o tempo de contato que eles podem ficar na superfície, na bancada ou no utensílio, deve obedecer o modo de aplicação em relação às recomendações do fabricante, tá? Mas, via de regra, não deve se passar mais de 15 minutos um produto em superfície de contato, seja na bancada, seja numa diluição, que você está colocando um produto de molho, por exemplo. Eu estou colocando as facas de molho para dar uma clareada no cabo que está muito sujo, eu estou colocando as tábuas de molho, eu estou colocando os meus utensílios de molho. Via de regra, o interessante é que você não deixe um período superior a 15 minutos. As vassouras, os rodos, os baldes, as escovas e todos os equipamentos e utensílios que você utiliza na higienização do ambiente, eles não devem ser aproveitados também para higienizar as superfícies que entram em contato com o alimento. O que isso quer dizer? Carol, o mesmo pano que eu uso para limpar o banheiro, eu não posso usar para limpar a bancada da cozinha. Os rodos e as vassouras que eu uso para poder lavar o banheiro, eu não posso utilizar para lavar a cozinha. Então, eu quero dizer para você que os utensílios, os equipamentos, tudo que você utilizar para fazer a limpeza de áreas que não são a área de manipulação, não podem ser utilizados na área de manipulação. Carol, lá na minha indústria, eu não posso utilizar a vassoura que eu uso para esfregar o banheiro, para esfregar o chão da indústria? Não pode, tá? Então, esses materiais que você utiliza para higienização de áreas como banheiro ou áreas externas, não é recomendado que você utilize o mesmo material, o mesmo utensílio, para higienizar os locais que você tem para manipulação de alimentos. Então, é interessante que você tenha uma outra esponja, uma outra vassoura, um outro pano, um outro material para que você utilize dentro da área de manipulação, tá? Para não fazer uso comum desses materiais. A periodicidade de reposição desses materiais, da esponja, que está ficando fraquinha, da vassoura, do rodo, que já não está rapando mais, é de acordo com a necessidade. Não tem uma periodicidade determinada. Tem que trocar a esponja uma vez por semana, tem que trocar o rodo todo mês. Não tem uma periodicidade determinada, tá? O interessante é que você troque de acordo com a necessidade, mas que não fique utilizando algo que não está sendo mais interessante para você. A esponja não está nem lavando mais, você ainda está utilizando a esponja. Então, é importante verificar a necessidade da troca desses seus utensílios. Todos os utensílios deverão ser mantidos limpos e em bom estado de conservação, e também deverão ser armazenados adequadamente. Nada de ficar rodo e vassoura espalhado para todos os locais. Você entra na cozinha, tem rodo num canto, tem vassoura em outro, tem pano no outro, tem baldinhos com buchas e materiais de limpeza embaixo das pias. Então, tudo que é material de limpeza, a gente tem um espaço determinado para guardar, que normalmente é um espaço que a gente chama de depósito de material de limpeza ou também DML, né? Então, é importante que todos esses materiais a gente guarde nesse espaço. Primeiro, para que quando alguém for usar, a gente sabe que está lá, não precisa ficar procurando e gritando, fulano, onde que está o rodo, né? Então, é importante que a gente guarde tudo num local só, assim todo mundo sabe onde encontrar, e também a gente evita ter materiais que são utilizados para limpeza dentro da nossa área durante um processo de manipulação.
Depois de higienizados todas as superfícies e deixando tudo secar naturalmente, nada de lavar tudo e sair depois com um paninho secando, as bancadas secando equipamentos, de nada adianta, porque aí você pega o pano, tá, que normalmente não está limpo, e sai levando contaminação para todas as áreas. Então, depois que lavou tudo, rapa, tira toda a água, mas deixa o processo secar naturalmente, tá? Para os utensílios e equipamentos, além de deixar secar naturalmente, nada de secar as panelas, secar as vasilhas, a gente ainda tem uma outra recomendação, que é virar todos esses utensílios de cabeça para baixo. Por quê? Porque quando eu deixo a panela assim, virada com a superfície dela, né, de entrada para cima, a boca para cima, ali pode passar barata, pode passar formiga, todos os insetos podem passar ali enquanto esse equipamento está ali, esse utensílio está armazenado de hoje para amanhã. Se eu deixo ele virado para baixo, eu não tenho esse risco, tá? Então, por isso a importância de sempre armazenar os utensílios virados para baixo. Então, é as panelas, é as bacias, tudo que você utiliza, tá? As vasilhas que você põe as saladas no buffet, todas as vasilhas que você utiliza. Na manipulação, é importante que elas fiquem viradas de boca para baixo. Só tenham muito cuidado nesse armazenamento, tá? Para não sair empilhando tudo um em cima do outro e sair quebrando os utensílios que você tem. Então, tenha muito cuidado na hora de armazená-los para evitar manter poeira nesses utensílios e também evitar que tenha contato com os insetos. Alguns cuidados básicos que são importantes você ter num processo de higiene. As áreas internas e externas, ou seja, a área da cozinha, a área do salão, todas as áreas devem estar livres de materiais em desusos ou que são estranhos ao ambiente. Como assim, Carol? Eu tenho lá um moedor de carnes que está em cima da minha bancada tem uns 5 meses e ele não funciona e ele fica lá em cima todos os dias. Isso atrapalha você no seu processo de manipulação, porque sempre tem alguma coisa atrapalhando o espaço. Atrapalha você, porque você tem que estar sempre lavando um equipamento, porque não pode guardar algo sujo lá dentro da sua cozinha. E toda vez que você vai lavar a bancada, ele está atrapalhando você lavar ali corretamente. Ou algo ali no chão, uma geladeira que está estragada há muito tempo e está ali só atrapalhando o seu espaço. Então, nada de deixar materiais que não estão sendo usados, tá, no espaço, que só atrapalham você. E da mesma forma, materiais que são estranhos ao ambiente. Por exemplo, o que um capacete tem que estar fazendo dentro da cozinha? Nada, né? A gente não usa um capacete dentro da cozinha. Então, dentro da cozinha eu não posso ter um capacete. Então, o capacete tem um local adequado para eu guardar ele, eu tenho que achar um local para deixá-lo, mas não dentro da cozinha. Então, tudo que for material estranho, que não for de uso no ambiente, também não deve estar dentro do ambiente. Todas as superfícies que entram em contato com os alimentos, por exemplo, bancada, tábua, tudo que for entrar em contato com o alimento, deve se manter um local livre de poeira, de sujeira e de restos de alimentos. Então, eu tenho que ter sempre uma limpeza constante desse espaço, porque ali é um local importantíssimo onde eu manipulo os alimentos. A limpeza deve começar por locais mais altos e de alto a baixo. Nada de limpando embaixo e depois levando a limpeza para cima. Comece sempre de cima para baixo. Então, vou começar a limpar hoje, vou dar uma faxina na cozinha. Então, vou começar nas paredes, depois vou começar nos equipamentos de parte superior, depois que eu vou para o processo inferior. Utilizar panos específicos para a limpeza do piso. O que isso quer dizer, Carol? Quer dizer que eu não posso usar o mesmo pano que eu uso para limpar o banheiro, eu limpar a minha cozinha. Então, eu tenho que ter panos separados para isso, tá? E o recomendado é que você, após o processo de limpeza, lave os seus panos, nada de sair amontoando pano e deixando o pano sujo para todo lugar, tá? Então, lavar os seus panos com água e sabão. E também é recomendado que você faça um processo de ferver por pelo menos 15 minutos em também panelas específicas que você ferve os panos de limpeza ou panos que você utiliza no seu espaço de trabalho. Então, é importante você ter esse cuidado. Carol, esse processo de ferver precisa ser todo dia? Não, mas pode ser pelo menos uma vez por semana, tá? E também não é permitida a presença de animais dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, são cuidados básicos dentro do processo de higienização. Sempre depois de terminar o trabalho, tá? Limpar os pisos, o ralo e as paredes na área de processamento de alimentos. Carol, então quer dizer que eu preciso lavar a parede toda, todos os dias? Não. Pelo menos na altura que você manipula os alimentos, é importante que você faça essa limpeza diária. No preparo de qualquer tipo de solução de limpeza, você deve adicionar o produto na água e não jogar a água no produto. Carol, qual que é a diferença? Por exemplo, tem muita gente que tem o hábito de
pegar uma vasilha, colocar água, detergente, e na hora de fazer o processo de limpeza, sempre lá imergir a esponja nessa água com detergente e tá lavando as vasilhas. Quando você faz isso, você sempre está levando a sujeira para dentro da água e levando de novo a sujeira para a panela, para a vasilha que você está lavando. Então, você só está fazendo uma troca de sujeira. O correto é que você coloque o detergente, de fato, na esponja. Da mesma forma, quando você vai limpar um piso, por exemplo, que você não jogue o produto em contato direto com o chão, que você faça a solução, né, dilua a solução e depois jogue no piso para fazer essa limpeza. Então, sempre é esse processo, tá? Você adiciona o produto na água para depois fazer o processo de limpeza. Respeitando, é claro, sempre a diluição desse produto, né? Sempre fazer uma diluição correta, não colocar muito produto para pouca água e nem muita água para pouco produto. Então, sempre fazer um processo de diluição correta. Os utensílios de limpeza que você utiliza nos vestiários e nos banheiros não devem ser utilizados também na área de manipulação, como a gente já falou. Os utensílios de limpeza a pá, vassoura, rodo, pano, tudo que você utiliza para limpar a área de banheiros e vestiários, você não pode utilizar para limpar a sua área de manipulação. E outro fator é que você não deve utilizar, né, como tapetes, os panos de limpeza que você tem, tá? Os panos de chão. Então, nada de utilizar tapetes na área de manipulação, até porque não deve ter, né, esse tapete na área de manipulação. Outra recomendação é que você nunca deve varrer a seco o piso. O que é varrer a seco, né? Não jogar água na área de manipulação. Ah, não, cheguei, vou só dar uma varridinha aqui, porque está muito sujo o meu espaço, mas eu não vou lavar a área de manipulação. Não é certo isso. Porque a todo momento que você vai varrer, você só vai suspender as partículas de sujeira, de poeira, e aí isso tende cada vez mais a depositar nas bancadas, e na hora de manipular o alimento, você está manipulando o alimento com as bancadas sujas, né? É o que eu falei. A limpeza nunca começa de baixo para cima, tá? Nada de sair varrendo o espaço de ambiente. Então, lava de cima para baixo. Se você lavar de cima para baixo, já caiu água no chão, você não vai varrer o chão. Então, nunca deve varrer a seco os pisos na área de manipulação, tá? Para os passos de higienização de ambientes, algumas recomendações também são importantes. Você deve recolher os resíduos maiores com uma pá ou com algum produto, algum utensílio que você possa utilizar para tirar essas sujeiras maiores. Lavar o chão com água e sabão, esfregar bem. Enxaguar e retirar todos os resíduos e as sujeiras, né? Secar as paredes e bancadas e pias, puxando a água com o rodo, né? Nada da utilização do pano. E desinfetar os pisos ou as paredes com água sanitária e álcool 70% em bancadas ou locais que vão em contato com o alimento. Então, terminei de fazer o processo de higienização completo, quero desinfetar, que é o processo final da higienização, né? Vou borrifar, então, no chão, vou borrifar nas paredes próximas à área de manipulação, a diluição da água sanitária. E nas bancadas, né, na área de manipulação, onde vai em contato direto com o alimento, eu borrifo o processo com água, álcool 70%. E deixo esse espaço secar naturalmente, tá? Não preciso, depois de fazer esse processo de borrifar ou a água sanitária ou o álcool, fazer um processo de enxágue. Não tem necessidade, tá? A higienização da parede, né? A parede como um todo, do teto até o chão, a recomendação é que a gente faça essa limpeza pelo menos uma vez por semana. Então, lava até o teto com água, detergente, escova, finaliza com um pano ou com uma solução clorada, onde eu vou borrifar, né? Aquilo que eu falei, solução clorada, 1 colher de água sanitária para cada 1 litro de água, e fazer a desinfecção com essa solução, né? Esperar pelo menos a cada 2 minutos para retirar o produto e, caso não seja possível, utilizar o álcool 70% e deixa ainda assim secar naturalmente. Esse é um processo de higienização correto para as paredes. Processo de higienização para o piso, né? Para o chão e para os rodapés. Limpar mais de uma vez ao dia, ou de acordo com a necessidade. Então, chegou, tá sujo, vamos limpar. Terminou de manipular os alimentos, o almoço vai começar, tá muito sujo o chão, vamos limpar antes de começar o almoço. Então, a frequência é sempre de acordo com a necessidade. Você, no seu espaço, vai ver quando precisa ser lavado. Primeiro, recolhe os resíduos maiores do chão, lava com água e detergente, enxágua bem com água corrente, preferencialmente, né? Água quente, mas caso não seja possível,
pode ser água fria, fazer a desinfecção imergindo ou banhando, né, o espaço com uma solução clorada ou o álcool 70%, se for um local que tem contato com o alimento. Caso não, pode ser a água com a solução clorada e deixa o ambiente secar naturalmente. Rapa, tira todo esse processo da água, né? E depois da desinfecção pode deixar secar naturalmente. Carol, então quer dizer que depois que eu limpar o chão, eu posso só borrifar a solução com a água sanitária? Sim, pode sim. Esse é o processo correto para higienização. A gente mantém o nosso ambiente seguro e livre de contaminação. Higienização de janelas, portas e telas. É um processo recomendado que a gente faça pelo menos uma vez por semana. Lava com água e detergente, esfrega com escova e enxágua. Um processo bem básico e simples, tá? Pelo menos uma vez por semana a gente faz essa limpeza. Então, essa semana eu lavo as janelas, lavo as portas, na outra semana eu lavo as telas, mas pelo menos uma vez por semana é recomendado que a gente faça essa limpeza. Higienização das luminárias, interruptores, tomadas e outros, né? De acordo com a necessidade, tá? Não tem uma frequência determinada para você fazer essa limpeza, mas viu que tá sujo, preciso fazer essa limpeza. Limpa com paninho umedecido, água, detergente, esfrega com a escova quando for necessário, tira o detergente com paninho úmido e seca a área. É exatamente esse o processo para limpeza de interruptores, tomadas ou luminárias. É um processo que normalmente os espaços esquecem de limpar. Lavam as paredes, lavam o chão, mas esquecem de limpar a tomadinha e a gente sempre tem contato com ela ali diariamente, né? Higienização de bancadas e mesas de apoio, onde eu vou manipular os alimentos. Devo lavar com detergente, retirar o detergente utilizando um rodo específico, né, para limpeza. Nada de pegar o rodo do chão e sair rapando a pia, tá? Enxaguar bem com água corrente, preferencialmente também água quente. Enxaguar as superfícies que entram em contato com o alimento, depois fazer a desinfecção, né? Posso borrifar ali a solução clorada ou posso fazer também o uso do álcool 70%, borrifando ali no espaço depois que eu termino a higienização e deixo secar naturalmente, usando o rodo para tirar todo o excesso de água que ficou nas bancadas ou nas mesas de apoio que eu uso na manipulação. Outra dica é que é importante que a gente tenha, né? Superfícies que tenham contato com essa solução clorada. Deve ser de aproximadamente 15 minutinhos. Não há necessidade de enxaguar depois de fazer o processo de desinfecção na superfície, tá? Mesmo os que não entram em contato direto com o alimento. Outro fator importante na limpeza é a gente ter um cuidado com o uso da água, né? Usar a água racionalmente. E depois de todo esse processo de limpeza que vocês fizerem, a parte que dá o checkmate é ir lá anotar no nosso cronograma de limpeza que você fez a limpeza daquela área, seja da bancada, seja da área de manipulação, seja da parede, seja do equipamento, do que você fizer. É sempre importante a gente fazer esse registro da limpeza. Como eu sempre digo nas nossas visitas, que de nada adianta a gente fazer o nosso trabalho e não ganhar o 10 no final. O 10 é exatamente provar dentro dos documentos que a gente faz essa limpeza frequente, que a gente tem esse cuidado com o nosso espaço, tá? Esse é o zelo que a gente deve ter, não só com o nosso espaço de manipulação, como eu tenho certeza que você também tem com a sua casa, e ali é uma extensão da sua casa, você passa mais tempo, às vezes, no trabalho do que na sua própria casa, como também é a forma da gente provar para os órgãos que nos fiscalizam, como a vigilância sanitária, que a gente faz o nosso trabalho com excelência. Eu conto com você, então, para que a gente possa desenvolver cada dia melhor esse nosso trabalho. Agradeço a sua participação, tá? Fique atento em tudo que a gente falou aqui, para que você possa fazer agora a avaliação e tirar nota 10 e participar do nosso sorteio. Obrigada e fica com Deus. Até mais.